Eu sei que eu tô velha quando nos grupos de leitura que eu participo as pessoas nunca leram O Rei do Inverno. E como era um livro bem conhecido na minha adolescência, eu acredito que seja apenas o fato de que não é da época delas. Então, elas acabaram não conhecendo. E como era um livro que todo mundo lê na minha época, eu acho que as pessoas poderiam continuar lendo. Tem sido a minha arturiana favorita até agora. Que veja bem, tem o padrão Cornwell de escrever as coisas, sabe? Todos aqueles clichês que ele sempre coloca dentro das histórias. O self-made man, de uma camada extremamente pobre, que através de guerra consegue seu lugar no mundo. E aí ele se apaixona pela garota, tipo, impossível, e aí ele consegue a garota impossível. E no final da história, ele consegue alguma coisa que ele sempre quis. E alguma, sabe, algum fato que aconteceu no início do livro se torna realidade no final. E é uma coisa boa e é, sei lá, um desejo do coração do protagonista e tudo termina bem. Só que ele precisa juntar isso com os clichês de Arturiana. E quando você junta dois clichês de dois tipos diferentes de história, você precisa escolher qual clichê você vai dar prioridade. No caso, o Cornwell dá prioridade para os clichês que ele já usa em outras histórias. E isso torna, como Arturiana, o livro bem diferente. Porque Arturiana tem um ritmo, assim, as mais tradicionalistas, elas têm um ritmo diferente, elas têm um ar mais medievalista, sabe? Umas questões mais cavalheirescas. E esse aqui não. Ele quis transformar a Arturiana num romance histórico dele. Ele escolheu o período. Tem outros períodos de história que ele já abordou, então ele não, acho que ele não quis repetir, ficaria estranho até. Ele escolhe esse período mais ou menos pelo ano 500, na Britânia, e escolhe Dervel Cadar, que é um santo real, um santo que, dentro das pesquisas, o autor acredita que viveu mais ou menos por essa época arturiana, e escolhendo esse personagem que não tem um passado, que não tem já uma existência dentro do mito, ele pode criar uma história do nada e utilizar os elementos que ele quiser. Na nota histórica, o autor fala muito que ele queria manter o conto mais cru possível, o mais próximo do que seria um original, mas no final ele desiste porque a graça toda está nas adições posteriores. O primeiro livro, O Rei do Inverno, conta o projeto que todas as pessoas têm para uma Britânia perfeita e o início da história de Dervel Cadar. Sim, tem uma furadeira tocando em algum lugar, ignorem isso, foquem na minha voz. Tem Dervel Cadar, que é esse jovem que foi criado pelo Merlin junto com várias outras crianças que teriam sido possivelmente tocadas pelos deuses. A forma que o Merlin acredita que a Britânia se tornaria o lugar perfeito seria através dessa reconexão, esse religar dos deuses à população. Outras pessoas também seguem esse pensamento dele, só que haverá divergências, obviamente. Arthur também tem um pensamento de como se criaria uma Britânia perfeita. E o pensamento dele é que você faz isso através de justiça, de organização, de, sabe, governabilidade? Esse tipo de coisa, sabe? Política pública. Segurança, sabe? Impostos justos, esse tipo de coisa. Outras pessoas pensam que para criar uma Britânia perfeita basta que elas estejam no poder. Então, nesse primeiro livro, a gente é apresentado ao Dervel, as Britânias perfeitas de cada um e a todas as personagens que vão fazer a história acontecer nos próximos livros. O segundo livro é mais sobre... tem um pouco da vida do Dervel e tem um pouco de como é a Britânia com o Arthur. Como é a Britânia se houvesse um Arthur no poder. Porque no primeiro livro o Arthur cria uma certa paz. No segundo, você tem essa trégua. E as coisas estão caminhando para o que o Arthur imagina que seria uma Britânia perfeita. Mas aí nós temos confusão. Nós temos pessoas insatisfeitas.
Pessoas que se preocupam muito com a religião dos outros. Tanto que o nome desse livro é Inimigo de Deus. O autor fala que em várias histórias de santos, Arthur é tido como alguém a que o santo tem que perdoar e orar e trabalhar essa pessoa para que ela seja alcançada pela salvação e dê paz para o santo poder orar e trabalhar e fazer as coisas dele como monge, como santo. O terceiro livro, aí que a coisa fica feia, colega. O terceiro livro é exatamente quando todos os clichês de Arthuriana que não apareceram na outra história aparecem nessa aqui. Todo tiro no e gritaria bem para esse livro. Ele é, sabe, é bem, eu gosto porque tem uns momentos bem pacíficos, bem legais do início por causa do Inimigo de Deus. Mas então, você sabe que é arturiana. Você tá só esperando tudo ir pro espaço. E vai! Por vários motivos. Motivos que você sabe, mas que você não queria que fossem reais. É aqui que todas as traições, todos os tiros nos olhos, sabe? Dedo no olho, na verdade. Todo dedo no olho, sabe? Toda passação de perna acontece. E é isso, né? Porque você sabe a história. É arturiana. Ele tem que ser traído pelo Mordred. Ele tem que ser traído pela Guinevere. O Merlin tem que ser traído pela Nimue ou pela Vivienne. Então, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que tem uma espada mágica. Você sabe que tem saxões atacando. Você sabe que tem essa experiência mística e mágica acontecendo, mas que ela não é como antigamente, que tem várias coisas erradas. Você sabe... E, tipo, da mesma forma que eu falei no outro vídeo, os outros dois, na verdade. Essa história tem uns romances muito interessantes, muito bonitinhos, personagens femininas muito legais e também tem muita coisa estranha e errada. Muita coisa estranha e errada. Tipo, o relacionamento do Merlin com a Nimue é completamente bizarro. Bizarro! Bizarro! E ninguém vê problema nisso. Tem um monte de gente escravizada aqui que também ninguém se importa muito. Mulheres sendo dadas em casamento de qualquer jeito, também ninguém se importa muito. Várias situações são bizarras e eu já comentei isso antes. Mas também tem romances muito fofos. Algumas vezes eu paro pra pensar qual era aquele romance fofo que eu queria ler e era O Rei do Inverno. Porque ele tem personagens muito boas, tem relações interpessoais muito interessantes e eu já falei disso antes. Então eu vou deixar tudo marcado. E eu amo essa trilogia. Leiam e eu espero que eu não tenha dado spoilers, mas é arturiana. Não existe spoilers em arturiana. Eu só falei a verdade.